Olá, boa noite. UFO divulga concorrência e locais de prova do vestibular desse ano. FIES abre prazo para renegociação de dívidas. Governadores do Sudeste e Sul assinam carta aberta em apoio à reforma da Previdência e discutem pautas conjuntas dos estados. O tema em destaque do Jornal da UFO de hoje é o projeto de lei Escola Sem Partido. Existem limites para a liberdade pedagógica? Especialistas aprofundam a reflexão sobre o tema no nosso estúdio. O Jornal da UFO está no ar. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou hoje a concorrência do vestibular 2019 e os locais de prova. Ao todo, 26.370 candidatos estão inscritos. O curso mais concorrido, Medicina, recebeu 13.832 candidatos, o que representa 52,4% do total de participantes do vestibular. Na modalidade de ampla concorrência, a média ficou em 340 candidatos por vaga. O curso de Direito, Psicologia, Odontologia e Medicina Veterinária completam a lista das 5 habilitações com mais candidatos, dentre as 48 opções de cursos, dentre as 48 opções de cursos de graduação. As provas da primeira fase do vestibular serão aplicadas nos dias 4 e 5 de maio deste ano nas cidades de Goiânia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, Ribeirão Preto e Uberlândia. Mais informações no site ingresso.ufo.br. E começou hoje o prazo para a renegociação das dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A renegociação vai até o dia 29 de julho. O estudante interessado deve procurar a mesma agência bancária onde fez o contrato com um ou mais fiadores, que comprovem ter condições financeiras para arcar com um novo acordo. E encerra amanhã o prazo para se inscrever na 4ª edição do Mutirão das Famílias, que será realizado no dia 10 de maio em Uberlândia. Os casais que quiserem regularizar a situação jurídica devem ir até a sede da Defensoria Pública de Uberlândia, que fica na Avenida Fernando Vilela, número 1313, no bairro Martins. No último sábado, o governador Romeu Zema participou em São Paulo da 2ª reunião de governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. Durante o evento, os governadores assinaram uma carta aberta em apoio à reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, e debateram, dentre outras pautas, sobre uma renegociação ampla das dívidas dos estados com a União e a necessidade do início de um debate sobre a reforma tributária. E o Jornal da UFO de hoje coloca em debate o projeto Escola Sem Partido. O assunto voltou a ganhar destaque por ser uma das principais pautas da educação discutida pelo atual governo. Confira na reportagem de Ana Luísa Costa. Escola Sem Partido, programa que divide opiniões. Eu sou contra a Escola Sem Partido. Eu acho que os professores, eles gozam de plena liberdade de expressão, na verdade, direito constitucional. Eles podem dar a opinião deles, falar em sala de aula, e eu acho que a doutrinação é uma fantasia impossível, porque dentro de sala de aula já é complicado você passar a matéria para o aluno e o aluno captar aquilo. Já exige todo um jogo para você conseguir estruturar uma didática para o aluno entender o que você quer falar, considerando a matéria, o conteúdo. Então, para você doutrinar o aluno de uma outra coisa, também é impossível. Eu acredito que escola sem partido seja a melhor opção para a gente. Cada um ter a sua busca por informação, porque na escola a gente tem só uma busca, né? É o que o professor informa para a gente. Eu acho que, assim, pragmaticamente é muito complicado você trabalhar essa questão de uma lei específica, fixando o que o professor tem que falar. E eu acho que, assim, em relação ao que o Paulo Freire falava, eu acho que a gente tem que ter sim uma escola crítica, porque o primeiro ponto que a gente desenvolve um grande cidadão é exatamente sobre essa perspectiva crítica da construção dentro de sala de aula. O projeto de lei surgiu em 2004, através da iniciativa do então procurador do Estado de São Paulo, Miguel Najib, com o objetivo de combater supostas doutrinações dos professores que utilizam da autoridade em salas de aula para fins políticos, ideológicos, partidários e eleitorais.
teor principal é evitar a doutrinação, segundo eles, marxista das escolas públicas e privadas de educação básica e ensino superior. Ao mesmo tempo, eles querem exorcizar Paulo Freire da escola, entendendo ele como um doutrinador marxista, um equívoco conceitual absurdo. Em terceiro ponto, a questão da educação sexual, que na verdade eles usam o termo de educação de gênero. Tá? Essas são as teses principais, dentre outras. Nesse ano, a deputada Bia Kicis, do PSL, apresentou novas propostas para o programa Escola Sem Partido. Uma delas é assegurar aos estudantes a possibilidade de gravarem as aulas, com a justificativa que é direito dos pais conhecer e avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas instituições de ensino. O presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem em suas redes sociais o vídeo gravado por uma aluna que confronta a professora de gramática por pegar parte da aula para expor seu posicionamento político. No vídeo, a aluna ainda diz que vai gravar todas as aulas da professora e expor na internet. O especialista fala sobre alguns riscos desse tipo de ação. É um pouco controversa essa questão da gravação, que a gente precisa analisar com certo cuidado. Temos também vários projetos de lei e algumas leis em 11 estados já publicadas, né, onde se proíbe o uso de celular em sala de aula. Então, ou seja, o aluno vai poder gravar porque é proibido. Alguns municípios também já têm essas leis proibindo o uso de celular. Nós temos no governo federal um projeto de lei de 2008 em tramitação nesta linha proibindo. No ensino superior, a situação fica um pouco mais complicada. Então é preciso lembrar que o professor ele é a autoridade na sala de aula e cabe a ele manifestar claramente a autorização de uso de gravação ou de filmagem em sala de aula ou não. O professor de História, André Duarte, conta sobre como têm sido as relações com os alunos e pais desde que o tema começou a ser evidenciado. Surgiram questionamentos dos alunos, não sobre escola sem partido, mas sobre o posicionamento político dos professores. Isso é uma coisa muito saudável, a gente vê como que a própria atuação dos alunos mostra como que o projeto Escola Sem Partido ele é insustentável, né? Porque os alunos trazem na sua identidade, no seu processo de formação política, visões diferentes do processo, né? Então isso foi acolhido com muita naturalidade, a gente discutiu as questões, né, que sempre no ponto de vista da formação. Agora, em relação ao contexto mais geral, a gente vê uma maior mobilização e um maior ruído nas redes sociais. Nas relações tete a tete, né, com as famílias, algo muito tranquilo. Surgiram algumas perguntas, dúvidas mesmo, a gente sempre acolhe essas dúvidas e tenta, numa perspectiva de formação, apresentar a nossa proposta curricular e o nosso olhar sobre isso, né? Então, assim, é uma mudança muito mais no sentido da construção política do que da cultura do cotidiano escolar. A percepção que eu tive foi essa. E para discutir sobre esse assunto, Escola Sem Partido, recebemos hoje em nossos estúdios o professor Júlio Abdala, que é diretor de escola. Obrigada, professor, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E também a professora Camila Coimbra, que é doutora em educação. Obrigada, Camila. Obrigada, Patrícia, eu que agradeço. Vimos na reportagem a questão de pensamentos. É possível afirmar, chegarmos a uma conclusão? É possível afirmar que Escola Sem Partido seria uma escola sem pensamento crítico? O que o senhor acha, doutor Júlio? Sem dúvida. Eu tenho uma posição de bom senso nesse sentido. A gente não poderia permitir, como diretor de escola, que tivesse dentro da escola manifestação partidária de posicionamento, mas também não podemos perder o brilhantismo do professor em função de cercear o que ele vai falar em sala, em função de atender um projeto até um pouco inconstitucional nesse sentido. Eu acho que o bom senso está acima de tudo. Não queremos alunos que não sejam críticos, que não saibam se posicionar, entender a situação que o país atravessa, para ele poder futuramente se posicionar em outras situações. Professora Camila, você considera esse movimento Escola Sem Partido um projeto apartidário?
Não, ele é um projeto que o nome parece que deixa a ideia de que é sem partido, mas na verdade ele também apresenta uma concepção, uma ideia de educação, uma ideia de ensino e que pior, né, a meu ver, porque ela não deixa a expressão acontecer, quer dizer, como que nós vamos trabalhar o ensino sem a gente deixar a liberdade de expressão, que é a função da escola, a função do ensino é essa, né? A gente, por meio do ensino, demonstrar as opções, as escolhas que temos, as condições que temos para fazer as escolhas. Se não é essa a função da educação, qual seria, né? Como que nós podemos pensar que existe uma forma da gente não se colocar, não apresentar pontos de vistas diversos, pontos de vistas que vêm, inclusive, por meio do diálogo. É assim que a gente estabelece esta relação. E se a gente pensa no que se propõe, no que se denomina de escola sem partido, eles também têm um partido, eles também têm uma escolha ao dizer isto, né? E isso que, a meu ver, é preocupante. E aí eu volto de novo a pergunta para o professor Júlio. O marxismo, que foi citado também na reportagem, ele é um método de doutrinação esquerdista? Então, teríamos que tirar o estudo do marxismo? É tudo que eu falei, a gente vai acabar perdendo o brilho se a gente for começar a conter todos esses pensamentos e tudo. Dentro de todas as escolas existem professores com posicionamentos diferentes. E é esse pluralismo que faz da escola um ambiente de reflexão, um ambiente de estudo, um ambiente de divulgação de conhecimento. Como é que a gente pode falar da história sem falar do passado, sem falar das posições, dos acontecimentos e tudo? Então, eu volto a afirmar, bom senso do professor, bom senso da direção, para não deixar isso ser tão polarizado como ficou recentemente na eleição e tudo. O projeto, como vocês viram, de 2004, e ele ficou meio que neutro até o começo da última campanha política. Então agora ele veio à flor da pele aí, com todo o poder de conter a doutrinação partidária dentro das escolas, que eu sou a favor. Nós não devemos deixar ela ter um posicionamento partidário, mas também não podemos deixar de discutir os temas nacionais, as situações que acontecem, para que o nosso aluno tenha condição de participar, de pensar sobre o que acontece, de expor sua opinião de uma maneira neutra, de uma maneira não polarizada, como está acontecendo agora. Mas é possível, então, ter essa neutralidade toda? Porque os professores também carregam, né, as suas visões ideológicas, partidárias. É possível mesmo ter toda essa imparcialidade na hora de transmitir esse conteúdo? É onde a gente fica também nos questionando. Ou eles têm esse poder todo de, como diz alguns defensores da escola sem partido, de formar uns exércitos militantes. Como que fica essa questão? Patrícia, eu acho isso muito difícil de compreender quais são os exemplos concretos de doutrinação, né? Porque a ideia da gente ter uma concepção, nós professores, nós todos que vivemos nessa sociedade, cada um tem uma ideia da forma da sociedade, de como enxerga essa sociedade, e isso também na docência, não é diferente. O que eu acho importante na docência é a gente sempre dizer quais são as referências que nós temos, quais são as fontes que nós temos para a discussão de diversas temáticas. Isto é fundamental num processo formativo. A meu ver, é isso que é a nossa função enquanto professores e professoras. Como que nós nos posicionamos frente a essa sociedade, qual que é a nossa visão de mundo, como que nós escolhemos determinado aspecto do conteúdo a ser trabalhado. Essas coisas precisam ser transparentes, a gente precisa apontar. O que eu acho importante, eu não acredito na neutralidade. Eu não acredito na neutralidade na ciência, eu não acredito na neutralidade na docência, eu não acredito na neutralidade quando a gente lida com humanos, com pessoas. As pessoas, elas são constituídas das suas histórias, das suas experiências, e isso não tem jeito da gente negar. O que a gente precisa, e aí eu acho que o projeto Escola Sem Partido desvirtua a complexidade que é do ensino, que é a gente pensar em formas de sempre colocar a nossa posição identificando fontes,
identificando que não é a única visão do mundo, mas que aquela ali é uma visão que a gente apresenta a partir das nossas referências, que outras podem também ser colocadas, né? Porque, como eu disse, eu acho que é por meio do diálogo que a gente ensina. Então, eu não vejo problema na diversidade, eu só vejo problema na neutralidade, que para mim não existe. Ok. E veja como fica o tempo em Uberlândia e região nesta terça-feira. Pode preparar o guarda-chuva porque a probabilidade de chover é de 80% em Uberlândia. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Previsão de chuva para Patos de Minas nesta terça-feira. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima não deve passar dos 27. Deve chover também em Ituiutaba. A probabilidade é de 80%. Mesmo com chuva, o dia vai ser quente com temperaturas entre 19 e 31 graus. Dia chuvoso em Monte Carmelo. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 19 graus e máxima de 28. Quem mora em Araguari também pode preparar o guarda-chuva. Tem previsão de trovoadas. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima pode chegar a 27. Nós também queremos saber qual a sua visão sobre o projeto Escola Sem Partido. Participe conosco, envie suas perguntas para os especialistas aqui no estúdio. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo Facebook da TV Universitária. E no próximo bloco tem Eventos UFO. Nós voltamos já. Agora é hora de você ficar por dentro dos eventos que acontecem essa semana aqui na UFO. Aproveite as dicas. Olá, estamos chegando na metade do semestre e tem vários eventos na universidade. Confira a programação do início de maio. A Diretoria de Cultura da UFO promove nesta semana o espetáculo Dia de Alain. A peça conta a história de um menino que sofre bullying por ser diferente das outras crianças. Na terça-feira, às 8 horas da noite, a apresentação vai ser na Escola Estadual 13 de maio. Na quinta-feira, às 9h45 da manhã, o espetáculo acontece na Escola Municipal Professor Sérgio de Oliveira Marques. Nesta semana tem a volta do projeto Cinefoto Debate. Dessa vez o assunto vai ser a cobertura fotojornalística do desastre em Brumadinho. O convidado da semana é o fotógrafo Beto Oliveira. O Cinefoto Debate está marcado para quinta-feira, às 2 horas da tarde, no auditório do Bloco 5S. Prazo para enviar trabalhos para o primeiro Simpósio Nacional de História e Imagem encerra neste domingo. O evento, que está marcado para os dias 10 e 11 de junho, vai trazer debates sobre o impacto visual na sociedade, mostrando múltiplas linguagens como cinema e fotografia. O evento UFO fica por aqui. Até mais! Voltamos a falar sobre Escola Sem Partido. E agora queremos saber, esse projeto pretende judicializar a educação? Será que processar os professores seria uma alternativa, professor Júlio? O que você acha? Acho que não é por aí, não é esse caminho de engessar a educação nesse sentido. As famílias poderiam ajudar os seus alunos no diálogo, na tentativa de minimizar essa relação, porque o professor, como a entrevista falou, ele tem a liberdade plena dentro de sala de aula de expor suas ideias, de expor a situação que envolve principalmente em história, em filosofia, em sociologia, que são matérias mais pertinentes. Eu acho que o que veio muito à tona agora foi que nessa última campanha, o receio das famílias em que doutrinasse os meninos para a esquerda. Eu acho que isso pegou muito nesse momento atual que aconteceu. Mas o professor em sala de aula, ele tem que ter a liberdade da exposição e o bom senso para expor, sem a doutrinação político-partidária, sem um posicionamento mais firme. Mas o processo eu acho que não resolveria. E essa proposta da deputada Bia Kicis do PSL, onde os alunos poderiam filmar, então registrar essas aulas como prova?
Esse que é o problema, né? Porque filmar uma aula, nós podemos até ter um fim e um princípio educativo em filmar uma aula. Sim. Eu mesmo já fiz isso para a gente discutir como a aula foi dada, eu dou aula de didática. Então, como essas coisas podem ter um fim pedagógico, de aprendizagem, né, que a gente possa aprender a partir dela. A grande questão que eu acho que se apresenta com essa ideia do projeto da Escola Sem Partido é pensar no controle do professor no espaço da sala de aula. Se é um professor que não pode pensar, se é um professor que não tem autonomia para dizer ou para problematizar as situações que ele vai trabalhar com os conteúdos em sala de aula, este professor também não vai saber lidar com o pensamento também por parte dos estudantes. Então, como é que... Eu não entendo como é que vai ser cerceado desta forma o papel do professor na sala de aula, porque essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo ali, né? Então, a forma como é colocado, e aí apareceu também no Twitter, né, a ideia de que estamos incentivando filmar os professores, aí a ideia do controle, da fiscalização, como se nós fôssemos os responsáveis por algo de ruim que acontece na formação desses estudantes. E eu vejo completamente diferente dessa alternativa. Eu acho que a gente ali tem uma função muito importante no processo formativo de crianças, de adolescentes, no meu caso de adultos aqui na universidade, de problematizar essa realidade, discutir a partir dela, e eu preciso ter liberdade de pensar. Eu preciso ter autonomia para fazer isso em sala de aula. Então, eu vejo que essa ideia de controlar, de fiscalizar o docente, não é essa relação saudável num processo de ensino e aprendizagem. Acho que a gente precisa criar uma relação de afeto, uma relação que também construa a possibilidade de relações ali positivas, né, de enfrentamento frente às questões que nos apresentam nessa realidade. Então, eu acho que essa ideia de filmar nesse sentido que é posto, eu acho que não vai nos ajudar na nossa tarefa de formar e de pensar no ensino especialmente. Agora, se for para outro fim, eu não vejo problema. Mas a doutrinação em si, é possível afirmar que ela existe sim? Em muitos casos ela existe dentro de sala de aula? Existe. Ela aconteceu, ela aconteceu principalmente no momento político das eleições e tudo, inflamou-se dentro Mas mesmo quando não há um ano de aula eleitoral como esse ano, você acha que há sim professores que extrapolam um pouco e realmente queira doutrinar o seu pensamento ideológico? Eu acho que por esse Brasil afora deve ter ainda alguns que ainda estão em campanha política para um lado ou para o outro, principalmente. Mas completando o que a professora falou, eu acho que o empoderamento que daria ao aluno pelo fato dele poder filmar, fragmentar esse filme e a rede social hoje, a velocidade com que tudo acontece, eu acho que isso seria maléfico para a liberdade do professor, para a liberdade da escola de poder transmitir conteúdo, de fazer esse aluno refletir sobre tudo o que está se passando, o que acontece. Do pensamento crítico, né, Júlio? Eu acho que uma das questões é que eu de fato fico pensando aonde é que existe a doutrinação mesmo, assim, a doutrinação no sentido de uma onda que você consiga, porque, olha, eu faço um esforço às vezes para os alunos lerem um texto para que a gente possa discutir a partir de um autor ali. Então, como é que eu seria capaz de doutrinar as pessoas no sentido de trazer um pensamento único, que é o que se propõe na Escola Sem Partido? Eu não consigo visualizar esta possibilidade. Talvez eu veja que há uns professores um pouco mais convencidos da sua concepção e talvez mais... talvez aí mais inflamados num momento que a gente viveu que realmente ficou muito polarizado, né, de tomar decisões ali em relação a duas propostas de sociedade muito distintas, e ali naquele momento talvez pontual a gente pudesse, mas não acredito que seja a doutrinação, eu acredito que seja aí sim um movimento político da sociedade que não tem jeito da escola também ficar à parte disso. Como se a gente não pudesse discutir a questão do gênero também, que é outro debate, né, que também foi colocado.
Sim, e como que se fosse tirando partidário. da escola como se isso fosse ser eliminado da sociedade. Eu vejo a escola como esse espaço plural de discussão de temas que fazem parte da sociedade. Não tem jeito de negá-los. Não tem jeito de a gente extinguindo do espaço da escola, nós vamos estar distantes desse tema. Não, esse tema está presente no cotidiano, nas minhas relações, nas pessoas que eu convivo. Então, por que não discutir num espaço, e que eu acho que é importante também a gente dizer, que a escola tem essa ideia, né, que é o princípio da escola, é trabalhar com conhecimento científico. Nós não estamos trabalhando ali com o senso comum. Nós não estamos, por isso que eu disse das fontes, das referências. Quando a gente vai falar de discussões como essa de gênero, por exemplo, como você citou, a gente não vai falar das coisas do cotidiano, do dia a dia, do senso comum. Nós vamos buscar teorias que nos ajudem a enfrentar tais temáticas. Então, discutir, por exemplo, a diversidade cultural não deve ser visto como um problema a ser enfrentado pelos professores. O homem é político por natureza, é partidário, é de polarizar. A neutralidade, como ela disse, ela é maléfica na escola, porque esses adolescentes são inflamados, são cheios de energia, cheios de vida. Eu acho que a discussão, eu acho que o diálogo e o poder que o professor tem de transmitir para o aluno, de fazer ele refletir, eu acho que isso é fundamental no processo educacional, na escola de hoje e tudo. E hoje, mais do que nunca, com a rede social, com toda a internet, ele tem um mundo na mão para ele poder participar, entender, enfim, se posicionar, inclusive. Bom, então só para a gente concluir então nossa conversa aqui de hoje, gostaria que vocês falassem então de uma forma agora objetiva, a escola sem partido seria uma forma de criminalização da prática pedagógica? E pior, a culpabilização do professor, como se ele fosse o responsável pelos males da sociedade. Eu não vejo assim, eu vejo que o professor e a professora hoje, eles são responsáveis pela formação dos sujeitos, das pessoas que vivem nessa sociedade. Então é nosso papel discutir questões também sociais, também políticas, concepções diferentes, ampliar a visão de mundo, ampliar pensamento crítico. Essa é a nossa função. Então, para além de ser uma criminalização pedagógica, eu acho que é uma culpabilização de um profissional que, na verdade, a sociedade deveria reconhecer o seu valor, o seu papel, a importância dele nessa sociedade. Então, por isso que é difícil da gente compreender o princípio e o fim da escola sem partido, porque parece que vem por trás essa ideia de que o professor é um mal para a sociedade, e não é assim que eu vejo. Eu vejo que o professor é um profissional que tem um papel importante nessa sociedade, que é esse de trazer as informações, discutir a partir dessas informações, ampliar a visão que a gente tem das nossas experiências, que aí com o conhecimento científico a gente trabalha de outra forma. Obrigada, professor. E a gente poderia, até numa sala de aula, reunir mais de um professor com posições diferentes para criar um debate em cima disso, para que o aluno possa ver a tentativa de defesa de um lado, a tentativa de defesa de outro lado, para que ele tenha a formação de uma visão geral daquilo que está acontecendo e não ficar restrito ao que a escola poderia ou não fazer por um decreto de lei. Não, a escola é plural, a escola é ampla, os alunos são cheios de energia, são fragilizados em certos pontos, e o que a gente poderia era ajudar esse menino a ter uma concepção muito maior de mundo, da política, da sociedade, enfim, de tudo que pode acontecer. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente, Júlia Abdala, também a professora Camila Coimbra, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. E o Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, tenha uma ótima noite. Tchau. Até mais.